fazendo aí o bate-papo sobre a expedição Ushuaia. Não é uma palestra, né? Então é um bate-papo. Então eu queria, assim, o pessoal for surgindo dúvidas, quiserem acrescentando algumas coisas também, vai enviando aqui pelos comentários para a gente poder estar interagindo, né? Eu selecionei algumas perguntas que me mandaram no Stories, na opção de pergunta que eu coloquei, e então eu vou estar respondendo elas. E eu selecionei alguns temas também, né, para a gente estar falando sobre a expedição Ushuaia, né? Eu selecionei alguns tópicos para a gente estar conversando sobre eles. São tópicos que, assim, eu considero muito importantes quando a gente vai fazer um planejamento para uma expedição, e para o Ushuaia, né, são tópicos mais específicos, né? Basicamente aí são 5 tópicos que eu selecionei para a gente conversar hoje. Questão do trajeto, né, o roteiro da expedição Ushuaia. Questão do turismo, né, tanto local quanto que a gente vai encontrar pelo caminho. Questão da documentação necessária para ir para o Ushuaia. Questão dos equipamentos, tanto de uso pessoal quanto de uso da moto. E a questão do clima, muito importante aí também para quem faz o planejamento de uma viagem para o Ushuaia. Meu amigo, eu já fui, cara. Só ele perguntou aqui se eu vou estar acampado ou em hotel. Eu fui para o Ushuaia agora, recentemente. Cheguei em maio aqui no Espírito Santo. Então, assim, o bate-papo vai ser mais para dar as dicas para quem pretende ir agora. Vou estar falando um pouquinho do que eu pude ver e vivenciar durante essa expedição que eu fiz. Para quem não sabe, eu fiz a expedição austral, né? Ela foi de abril para maio. Foram 35 dias, 17 mil quilômetros rodados. Eu fui para o Ushuaia e passei pela Patagônia também. Para a live de hoje, né, vamos estar falando mais especificamente sobre o Ushuaia. Então, eu quero deixar detalhado assim, eu não vou entrar na questão da carreteira austral, que já é outro tema, até porque eu também não conheço, embora tenha estudado ultimamente a carreteira. Não foi uma viagem que eu fiz agora, então vamos falar especificamente sobre o Ushuaia, né, especificamente sobre o caminho, né, e o turismo local no Ushuaia, e comentando esporádicos pontos de parada para turismo que a gente pode fazer no local. Bom, a galera já está em massa aí, então a gente já pode começar a falar. Primeiro tópico que eu selecionei aí é a questão do roteiro, né? Quando a gente faz o planejamento para a viagem para o Ushuaia, a questão do roteiro, a gente vai se deparar com a questão do roteiro em duas situações. Nós temos a opção da Ruta 40 e da Ruta 3. Como que seria essas questões ali? Você vai ter que escolher se você vai descer pela Ruta 3, né? Ou seja, vai passar de Buenos Aires e vai descer, vai pegar a Ruta 3 em Buenos Aires e vai seguir para o Ushuaia. Ou se você vai querer optar por seguir mais para o lado de Bariloche e descer pela Ruta 40. Se você vai querer encontrar com a Patagônia no começo ou no final da viagem. Existe a opção também de você ir pela Ruta 3 e voltar pela Ruta 3, ou descer pela Patagônia e Argentina e depois voltar pela chilena. Tem vários leques ali que podem ser feitos. E são viagens que são totalmente diferentes. Uma coisa é você pegar o caminho da Ruta 3 e o outro é o caminho da Ruta 40. Na minha última viagem, eu desci pela Ruta 3, eu saí daqui de Vitória, no Espírito Santo, e eu segui para Buenos Aires, e eu desci pela Ruta 3 e eu voltei pela Ruta 40. Eu conversei bastante com algumas pessoas que fizeram o caminho contrário, né, desceram pela Ruta 40 e voltaram pela 3. E é justamente eu vou responder aqui, Ralph. O que eu percebi quando eu conversei com a galera agora, né, que fez o caminho contrário ao meu, é que assim, vamos lá, torna-se, quando você opta por descer pela Ruta 40, você tem que estar com o psicológico bem preparado para o que você vai ver e o que você vai ver antes e depois. Por quê? Porque cada um desses caminhos eles têm as suas belezas peculiares, né, particulares daquela região. Quando o cara ele pensa, vou descer pela Ruta 40, pela Patagônia agora, e depois eu volto pela Ruta 3, ele tem que estar ciente que ele vai encontrar
um caminho muito bonito, muito maravilhoso, que é o caminho da Patagônia. Então assim, você já vai entrar na viagem se surpreendendo com toda aquela beleza que você vai ver na Patagônia. Na região de Bariloche, São Martín de Los Andes, vai descendo, dependendo aí, para quem for ingressar na Patagônia chilena, Parque Torres del Paine. Então assim, tudo isso vai ser muito motivante, né? Principalmente para quem está no início da viagem, já se deparar com aquilo ali, aquilo vai instigar mais. E aí você vai chegar em Ushuaia pilhado, vai estar super instigado e vai iniciar a sua viagem de retorno. Aí que você tem que tomar cuidado. Por quê? Porque de Ushuaia até Buenos Aires é o caminho da Ruta 3. Atravessou o Estreito de Magalhães, caiu na Ruta 3 ali e vai. E aí, contrário à Ruta 40, você vai se deparar com um caminho que é assim, extremamente monótono. Basicamente vai fazer parte da sua viagem o Oceano Atlântico do seu lado direito, né? Vamos jogar para quem está saindo de Ushuaia e indo para Buenos Aires. Uma paisagem de pasto seco à sua esquerda, um monte de guanaco atravessando a pista e uma reta gigantesca. E isso vão ser, assim, basicamente 5 dias só nessa batida. Reta, pasto seco para um lado, pasto seco para o outro e vento. Isso é na volta, no caso ali, pela Ruta 3. Aonde que está a questão? É a decepção. Porque o cara ele vai entrar na viagem pilhado, pô, show de bola, Ushuaia, pô, caiu na Patagônia. Viu aquele monte de paisagem bonita, tirou foto, tal, não sei o que, e no começo da viagem você tá com todo o gás. Então você vê aquilo ali, vai só te motivando. Chegou no Ushuaia, pô, tô no fim do mundo, tô no Ushuaia, pá. Aí tá na hora de ir embora. Você já tá cansado de viajar, assim, já tá doido para chegar em casa, e aí o caminho ele não tem nada para te proporcionar. A Ruta 3 não tem nada para te proporcionar. Então, das duas, uma. Isso pode ajudar você a acelerar a sua viagem, né? Eu conheço uma pessoa que ela tacou-lhe pau na moto, tacou-lhe pau e adiantou. O que era para ela ter feito em 5 dias, ela fez em 3. 1.000 km, saiu rodando 1.000 km por dia ali porque não tinha nada para ver. Existem cidades, né, na Ruta 3 que margeiam a Ruta 3 muito bonitas para poder se visitar. Puerto Madryn, Puerto San Julián, né? Então aí tem o passeio na Península Valdez, né? Você vai para Puerto Madryn, tira um dia ali para poder fazer o passeio na Península Valdez. Ali tem os passeios de barco, onde é possível você visitar o Oceano Atlântico e ver as baleias. Tem um passeio lá que você vê a baleia orca comendo pinguim. Então assim, é a Península Valdez, onde você vai ver o leão marinho. Então todo aquele contato ali é uma natureza totalmente diferente do com o que você vai ver na Patagônia, no lado da Ruta 40. Então assim, tem que estar com o psicológico bem preparado. Quem for optar por descer pela 40 e subir pela 3. Por que que eu preferi descer pela 3 e subir pela 40? Porque a minha intenção era chegar em Ushuaia. Eu já conhecia Buenos Aires, já conhecia o Uruguai, então assim, eu mirei Espírito Santo e Ushuaia. Daqui até lá foram 10 dias, né, tocando direto. 10 dias consecutivos, né, tocando direto. Não tinha a intenção de fazer turismo dos locais, porque eu já conhecia essas regiões. Salvo de Buenos Aires para baixo, como eu citei. Região de Puerto Madryn, Puerto San Julián, Comodoro Rivadavia, são lugares muito bonitos. Quem estiver com um tempo maior, eu recomendo que fiquem ali, explorem essas regiões com mais calma. Como eu estava com uma viagem, assim, muita coisa planejada, com pouco tempo, então eu preferi passar direto e seguir para Ushuaia e deixar a minha gordura, né, dos dias para aproveitar depois no lado da Patagônia. O Ralph tá comentando aí, ó. Tem tal, e voltar pela 40 e não desfrutar tal. O Ralph, então, esse é um problema. Como eu falei, quem for voltar pela 40, quem for descer pela 40, saiba que vai voltar pela 3 sem encontrar nada demais. Então assim, não fica decepcionado ou reclama do local, tal, reclama da viagem, porque assim, são peculiaridades das regiões. Então eu preferi fazer o caminho contrário, preferi passar direto pela 3, cheguei em Ushuaia,
10 dias tocando direto. Cheguei no Ushuaia, relaxei, eu falei, agora a viagem vai começar. Então eu voltei pela Ruta 40 e vim explorando cada pedacinho da Patagônia ali, com tempo, entendeu? Para poder aproveitar ao máximo da questão. Por que eu falei que são viagens, né? O Leandro aí falou, boa noite. A nossa rota vai descer pela Ruta 3 e voltar pela 40. Você acha que é o melhor caminho? Então, Leandro, é o que eu estava comentando, né? Foi o que eu fiz, esse caminho que vocês estão pensando em fazer. O Ralph, né, tá comentando aí em cima, ele já quer fazer o contrário. Tudo depende do tipo de pensamento que você vai para a viagem, né? Tipo, se você quer chegar em Ushuaia logo e quer relaxar lá, ficar tranquilo, tal, descer para Ushuaia e depois voltar com o tempo tranquilo para casa, desce pela 3 e volta pela 40. Se você já tem um pouco de problema com questão de voltar para casa, desce pela 40 no começo, vai ali aproveitando e depois você volta pela 3 e toca direto, até você chegar ao seu destino final. O caminho da Uruguaiana eu fiz no meu retorno. Quando eu desci, eu entrei na Argentina por Francisco Beltrão, né, e voltei para o Brasil pela Uruguaiana. E aí fiquei em Santa Maria ali. E assim, são dois tipos de viagens diferentes. As paisagens são diferentes. As paisagens pela Ruta 3 e pela Ruta 40. O tipo de moto também é diferente. Por quê? Porque a Ruta 3, né, ela é toda de asfalto. Você sai de Buenos Aires até Ushuaia, você só vai encontrar o trecho de ripio na Terra do Fogo. Atualmente, né, informação importante aí, para quem é preocupado com ripio e tal, preocupado com o tipo de moto, atualmente, no trecho até de Buenos Aires ao Estreito de Magalhães, é tudo asfalto. Do Estreito de Magalhães, né, já do lado da Terra do Fogo, até Ushuaia, são 40 km de ripio. Apenas 40 km de ripio e já estão asfaltando. Eu acredito que para o ano que vem o asfalto já esteja pronto. Então, quem for pela Ruta 3 vai pegar asfalto direto até o Ushuaia. Então, assim, atravessou o Estreito de Magalhães até a primeira cidade, chamada Cerro Sombreiro, você vai ter asfalto. De Cerro Sombreiro até o Passo São Sebastião, que já é lá o passo fronteiriço lá na Terra do Fogo, você vai encontrar 40 km de ripio. Do Passo São Sebastião, seguiu para frente, para Ushuaia, já é asfalto de novo. 40 km de ripio apenas. Então, assim, qualquer moto pode fazer. É claro que a circunstância do ripio, né, do dia, se vai estar chovendo, como que vai influenciar, mas eu acredito, assim, que não é algo impossível. Eu ouvi pessoal de moto esportiva lá, isso seguindo pelo caminho da Ruta 3, né? Que o caminho da Ruta 40 já é diferenciado. Questão do caminho da Ruta 40, você pode pegar trechos de ripio da Ruta 40 e obrigatoriamente você vai passar pelo ripio no caminho da Ruta 40 entre Três Lagos e Governador Gregório. É outro trecho que eu vou comentar com uma ênfase maior aqui, porque eu acho que deve ser bem planejado pelo pessoal. O Ralph perguntou aí se os ventos são mais fortes na Ruta 40 ou na Ruta 3. É a mesma coisa, cara. Vento, já vou dizer aqui, né? Igual o William acrescentou aí também, o espírito do motociclista também faz diferença. Questão do vento é o seguinte: você saiu de Buenos Aires descendo, né, pela Ruta 3. Saiu de Buenos Aires, vai para uma cidade chamada Azul ou para Bahia Blanca. Saiu da Bahia Blanca, você vai estar entrando na Patagônia. Patagônia é vento. Vento vai te acompanhar durante todo o seu caminho, até chegar em Ushuaia, até você sair de Ushuaia e voltar pela 40 ou pela 3, você vai pegar vento. Quem for descer pela 3 vai começar a pegar o vento em Bahia Blanca para baixo e vai seguir até Ushuaia. E aí, se for voltar pela 40, até Bariloche. De Bariloche para cima, o vento já não tem mais, né? Você entra em outra província, né? A província de Rio Negro, então é bem cercado por montanhas e bosques e tal, então já não existe vento mais. Mas o vento vai te acompanhar durante todo o seu caminho na Patagônia.
Então assim, preparo psicológico, porque é uma parada muito chata. O problema não é... O problema de Ushuaia não é o rípio, igual muita gente tem medo do rípio, o rípio, ah meu Deus, o rípio. O problema de Ushuaia é o vento. O vento vai te castigar durante os seus dias. E assim, para evitar isso, existe um aplicativo, né? Para evitar não vai ter como. Para você se prevenir dos ventos, existe um aplicativo chamado Wind. Você baixa no Play Store. Por ele é capaz de você consegue monitorar os picos de vento no dia. Então essa é uma dica que é bem importante aí para quem está planejando ir para lá. Tem um aplicativo chamado Wind para você baixa esse aplicativo, por ele você monitora os ventos. Então vamos supor, hoje nós estamos em Bahia Blanca, amanhã nós vamos para Puerto Madryn. Acessa o aplicativo, coloca a cidade de Puerto Madryn para você já ver a previsão dos ventos no dia posterior. Por quê? A Patagônia ela tem uma particularidade que é o entardecer muito tarde, escurecer muito tarde. Né? Lá fica de noite questão de 8, 9 horas da noite. Então é igual aí, respondendo a pergunta. O horário do vento ele não tem um horário específico. Ele tem picos de vento durante o dia. Então você vai olhar o horário que vai estar aquele pico de vento e vai se programar para passar naquela região durante outro horário. Claro que assim, o vento, né, tipo de 20 nós, 25 nós, não vai ter como evitar. Mas tem certos horários de pico que você vai pegar vento de 40, 45 nós. O vento da Patagônia vira caminhão na Ruta 3. Então assim, o aplicativo ele ajuda a planejar essa questão dos horários e você adequa isso ao seu planejamento ali, para você saber que horas que você pode sair, que horas que você pode estar chegando naquela região lá. Perguntaram aí, hoje eu faço a revisão das minhas motos, na minha moto aqui na Grande Vitória, faço a revisão na No Limit, vou estar comentando aqui depois. Estou saindo de Mossoró, fim de agosto, rumo ao Atacama, Buenos Aires, Uruguai. E é isso aí, 2020 Ushuaia. Problema da altitude, não tem problema com a altitude, meu camarada, porque o Ushuaia ali fica no nível do mar. Então é bem tranquilo. Você vai pegar a altitude se você fizer um caminho parecido com o que eu fiz, que foi ir para Santiago e atravessar pelos Caracoles. Aí você vai pegar um pouco de altitude, né? Eu fui ao Cristo Redentor de Los Andes, ali chega a quase 5.000 metros de altitude. Mas quem quiser ir apenas para Ushuaia não vai ter problema com a altitude, é bem tranquilo. A questão lá é nível do mar. Vamos lá, se alguém tiver mais alguma dúvida, vai enviando, a gente vai respondendo aqui na medida do possível, do bate-papo. Então eu acho que fica bem específico essa questão de descer pela 40 ou descer pela 3, como eu falei. Questão da Ruta 40, como eu tinha falado aqui, tem a particularidade do rípio. Né? O rípio, existe um trecho de 72 km de rípio na Ruta 40, no trecho entre Três Lagos e Governador Gregórios. Vou comentar agora sobre essa questão da gasolina, meu camarada. Questão de alforge, eu acredito que a alforge não vai atrapalhar não, cara. Eu fui com baú lateral, uso o jogo de baú lateral da Give. Não, eu acho que a alforge ou o baú, tanto tranquilo. Questão da polícia aí, eu vou estar comentando, tá aqui anotado já, vou estar comentando depois. Questão, o Leandro perguntou sobre hospedagem e câmbio na Uruguaiana. Leandro, eu fiquei em Santa Maria, cara. Eu não fiquei hospedado lá em Uruguaiana não, eu fiquei em Santa Maria. Então eu não vou saber te responder especificamente sobre a cidade. Mas pelo que eu passei lá, era uma cidade estruturadinha. Você vai conseguir uma hospedagem sim lá. Mas se puder ficar em Santa Maria, é uma cidade um pouco maior ali, né? Período de viagem para Ushuaia. Vamos lá. Vou falar sobre o período de viagem, Diego, mais à frente, que eu vou estar falando sobre o clima, e aí eu vou estar comentando a questão do período, porque existe uma grande diferença entre ir na primavera, no verão e no outono. E no inverno não existe a possibilidade. Essa questão aí, entrando na questão do abastecimento e do trecho de rípio. Assim, vou falar primeiro sobre o rípio. Existe esses 72 km de rípio entre
o Três Lagos e Governador Gregórios. Vamos estar falando aqui para quem está subindo pela Ruta 40, ou seja, saindo de Ushuaia e seguindo sentido Bariloche, né? Quem está subindo pela Ruta 40. Quando você faz esse trecho, você vai passar por El Calafate, depois você vai passar por El Chaitén, vai chegar numa cidade chamada Três Lagos, Três Lagunas. Em Três Lagunas, você obrigatoriamente tem que fazer o abastecimento da sua moto. Por quê? Dali, a próxima cidade grande que você iria, né, digamos assim, no seu roteiro diário, é a cidade de Perito Moreno. Cidade de Perito Moreno. Porém, para chegar lá, você vai ter que passar por Governador Gregórios e Bajo Caracoles. Onde está o segredo? Você vai entrar no Rípio. Você vai percorrer 72 km de Rípio. E aí vai ter um cruzamento. Se você continuar reto, você vai continuar pelo Rípio e vai pegar mais 80 km de Rípio. Ou seja, seriam 72, você vai pegar mais 80. Então aumenta para quase 160 km de Rípio. E isso é muito Rípio e pode gastar horas e horas dependendo da situação do Rípio ali. O que é recomendado fazer nessa situação? Você vai sair de Três Lagunas e vai para a cidade de Governador Gregórios. Você vai passar os 72 km de Rípio, vai entrar na cidade de Governador Gregórios, vai abastecer novamente, que é asfalto, vai sair pelo asfalto e vai sentido a cidade de Perito Moreno. Ou seja, você vai passar por uma cidade chamada Bajo Caracoles. Nessa cidade de Bajo Caracoles é extremamente importante o abastecimento também. Vale ressaltar aqui que o posto de gasolina lá não é um posto convencional, como a gente é acostumado a ver. O posto lá é uma bomba, não tem estrutura, cobertura nenhuma, é uma bomba na frente de uma pousada. Então, se não ficar atento, vai passar direto e vai ficar sem combustível. De Três Lagunas até Perito Moreno são 350 km. De Três Lagunas até Governador Gregórios são 150 km. E de Governador Gregórios até Perito Moreno são 200 km. Então assim, você vai estar abastecido em Três Lagunas, vai para Governador Gregórios, completa o tanque da moto, sai de Governador Gregórios e vai sentido Perito Moreno. Porém, lembre-se de abastecer na cidade chamada Bajo Caracoles. É importante esse abastecimento ali para que não corra o risco de ficar sem combustível. A questão do combustível na Patagônia, ela é bem específica assim. Uma das perguntas que me enviaram era com relação ao abastecimento e com relação à autonomia da minha moto. As cidades são bem pequenas e afastadas uma das outras. Então, eu recomendo que leve um galão sobressalente, um galão de 5 litros, eu recomendo que leve. E assim, você vai encontrar posto de gasolina. Então, quando você encontrar um posto de gasolina, abastece a moto. Sempre que você puder encontrar um posto de gasolina ali, abastece a moto. Não pela Ruta 3. Pela Ruta 3 vai ser bem tranquilo. As grandes cidades, as cidades que você vai passando, é lógico assim, a cada 200 km, não tem necessidade de você querer andar mais de 200 km sem abastecer. Ah, minha moto ela tem uma autonomia de 300 km, o tanque da minha moto é de 25 litros, tudo bem. Só que você pode chegar numa cidade e encontrar o posto de gasolina sem gasolina. Você pode ter a sua moto com uma taxa de consumo de 19 km por litro e lá embaixo, devido ao vento da Patagônia, ela está fazendo 12. Então você vai ficar sem gasolina. Fora a questão do desgaste físico e psicológico. Então assim, tá batendo 200 km, 180 km, 210. Se você vê um posto de gasolina, abastece a moto. Abastece. 150 km, rodei 150 km, vi um posto de gasolina. Abastece a moto. Você não precisa de descer da moto, tirar o equipamento todo e largar tudo, deitar no chão. Não, enche o tanque, sobe na moto de novo e segue sua viagem. Porque aí você não vai ter problema de atraso de tempo e o seu tanque sempre vai estar cheio. E assim, você vai encontrar filas nos postos de gasolina lá, justamente por questão das cidades serem afastadas umas das outras. Então, assim, eu recomendo que leve o galão reserva, porque às vezes você pode chegar numa cidade lá não ter o combustível, então você tem pelo menos 5 litros ali para te salvar. Se você fizer um bom planejamento, você não vai ter problema com falta de gasolina, porque todas as cidades têm postos.
O que pode acontecer é, como você, esporadicamente uma ou outra está com falta de gasolina naquele dia. Então, para isso, eu recomendo que leve o galão reserva. Me perguntaram sobre a questão da autonomia da minha moto, da Transalp. A Transalp ela tem um tanque de 17,5. Ela normalmente faz 18 km por litro. Então, eu não tive problema com o combustível. Todos os meus abastecimentos foram bem planejados. Levando em lógica o que eu falei, no máximo 200 km eu estava parando. Quando eu encontrava um posto de gasolina, eu parava e já abastecia minha moto ali para sempre estar mantendo aquele padrão. O camarada aqui perguntou sobre o pagamento, né? Questão do cartão de crédito, o dinheiro. Cartão de crédito internacional aceita em todos os postos. Então, assim, vai de acordo com o seu planejamento. Se você optar em levar o dinheiro para fazer o abastecimento, pode abastecer no dinheiro, no peso argentino, né? Abasteça no peso argentino tranquilamente. No cartão internacional eles aceitam também, cartão internacional. Lembra de desbloquear o cartão antes de fazer a viagem. Tem muita gente que não sabe, mas mesmo com o nosso cartão internacional, nosso cartão de crédito seja internacional, quando a gente vai viajar para fora do país é necessário fazer o desbloqueio dele. Então faça o desbloqueio antes da viagem e seja feliz, é tranquilo. Questão do abastecimento. Pessoal, tiver mais algumas dúvidas aí sobre abastecimento, envia pra gente. Só acrescentar aqui, essa live eu vou deixar salva, gravada aqui no Instagram, 24 horas. E depois eu vou salvar e editar ela e vou colocar no meu canal no YouTube. Quem não segue ainda, Alma Nômade Mototurismo. Alma Nômade Mototurismo é o canal lá no YouTube. Sempre tenho postado algumas coisas lá sobre o planejamento, as viagens. Então segue lá o canal. Média de preço aí, o Ralf perguntou. Existe uma particularidade na questão da Argentina. O preço do litro, né, na região da Patagônia, no sul da Argentina, agora em maio de 2018, estava 19,8 pesos argentinos. Então assim, isso dá mais ou menos uns 4,50. A Argentina a gasolina no centro, né, da Argentina, em Buenos Aires. No norte e no sul, ela tem preços diferentes. Na viagem para Ushuaia, vocês vão pegar o preço mais baixo da Argentina, que é essa faixa que eu falei, de 19,8 pesos argentinos. Passando essa parte aí de trajeto e de combustível, né, me perguntaram também se é possível fazer essa viagem sozinho. É possível, é bem tranquilo, entendeu? Para poder fazer sozinho. É lógico que vai de acordo com o nível de pilotagem e de conhecimento, né, de cada um. Eu não recomendo que saia metendo louco e pegue a estrada. Faça um planejamento, um estudo do roteiro. Tenha técnicas, né, um planejamento ali técnico para você ser capaz de solucionar algumas panes tranquilas de resolver na moto. Tenha consciência de fazer um seguro da moto e fazer um seguro viagem também particular para poder executar essa viagem sozinho. E tendo isso em mente é bem tranquilo para ir, não tem problema. Eu acho que dependendo da situação aí, viajar em grandes grupos é um problema até maior, quando não se tem um líder, uma pessoa ali à frente e tal. Me perguntaram também sobre a questão da polícia. Foi o que eu falei aí que eu iria estar respondendo, tanto sobre a polícia argentina quanto a polícia chilena. Falando sobre a polícia chilena primeiro. A polícia chilena é referência, são os carabineiros, são extremamente respeitados no Chile e extremamente cordiais no serviço que eles fazem. Então, assim, nunca tive conhecimento, nunca tive situação de pessoas que enfrentaram problema com a polícia chilena. Pelo contrário, todo mundo sempre elogia muito. Agora, com a polícia argentina, eu particularmente não tive problema, mas eu conheço várias pessoas e já vi vários relatos de problemas com a polícia argentina na região de Entre Rios. Quem vai descer para Buenos Aires pela Ruta 14, o pessoal estava falando ali, saindo da Uruguaiana, o pessoal que vai sair de Francisco Beltrão,
vai passar pela província de Entre Rios e vai passar pela polícia no caminho. Eu não tive problema, questão de colete refletivo, questão de não sei o que lá, foi balela, não me pararam. Esse já é o terceiro ano consecutivo que eu vou para a Argentina, em regiões diferentes da Argentina, nunca tive problema ou fui cobrado por relação a isso. É claro, assim, se você fizer algo errado e eles presenciarem, eles vão querer te multar. E às vezes eles vão querer receber essa multa antecipadamente, como uma forma assim de inibir a sua ação ali. Só que falar que não vai acontecer, eu não posso falar. Agora eu também digo, não se prendam a isso para viajar, porque nós temos problema com polícia em várias regiões da América do Sul, do Brasil. Então assim, não fica dentro de casa trancado por conta da polícia. Faz a sua viagem, respeita as leis de trânsito, né? E segue seu caminho tranquilamente. Chip de dados aí perguntou, é bem interessante comprar. Qualquer banca você compra tranquilamente. Existe hoje já a opção de planos, né, da Vivo não, da Claro, tem um chip internacional. Então o seu chip ele habilita para você usar ele em todos os países aqui da América do Sul, acho que até fora daqui também. Então é bem tranquilo e é uma coisa boa, porque lá fora você fica sem conexão. Lá fora o seu telefone não vai pegar, a sua rede de dados não vai pegar. E o bom é que você vai conseguir internet nos postos de combustível. É uma informação importante. Todos os postos de combustível da Argentina, todos que eu digo assim, a maioria, né, 99% pelo menos dos que eu parei, tinha conexão Wi-Fi, tanto da Argentina quanto do Chile. Então você vai conseguir se comunicar com o pessoal, dando notícias sempre que possível, né, sempre que for fazer o abastecimento. Mas para quem quiser instalar um chip de fora do país, né, tiver um celular dual chip também, é bem baratinho, compra lá, faz um plano pré-pago para não ficar sem conexão, bem tranquilo de resolver. Vamos pulando aí, essa parte aí, se alguém tiver mais alguma dúvida, vai mandando. Eu vou entrar no tema aí do turismo e Ushuaia, né? Assim, a questão do turismo vai depender muito da quantidade de dias que você tem disponível e a quantidade de dinheiro que você quer gastar. Existem alguns passeios que eu considero obrigatórios para fazerem o Ushuaia, né? O primeiro deles é o Parque Nacional Terra do Fogo. Por quê? O Parque Nacional Terra do Fogo, ele tem aquela placa, né? Bahia La Pataia. Ali é o final da Ruta 3. Então, assim, o cara que vai para o Ushuaia, ele tem que ir lá conhecer o final da Ruta 3. O Parque Nacional Terra do Fogo, ele tem várias coisas ali, várias atrações ali para poder visitar, entendeu? E é muito bonito, ele é cercado de bosques, tem algumas montanhas congeladas, ele faz divisa ali, né, com o canal de Beagle, e lá também tem a placa, né, da Antártida, que ali você vai ficar a menos de 1000 quilômetros do continente da Antártida, então é bem legal. Outra coisa legal também do Parque Nacional Terra do Fogo é o carimbo do correio, é o último correio do mundo, né? Correio fim do mundo. Então, para quem coleciona carimbo no passaporte, leva o passaporte para o Ushuaia. Tem mais ou menos uns 6 pontos de carimbo em Ushuaia, legais, eu vou estar comentando aqui. E o Parque Nacional Terra do Fogo é um deles, o Correio Fim do Mundo. No caminho do Parque Nacional Terra do Fogo, só uma informação mais específica, a entrada do Parque Nacional Terra do Fogo está a 350 pesos argentino. Então anota aí, depois faz a conversão para o real. Eu lembro que isso aí, 350 pesos argentinos a entrada do Parque Nacional Terra do Fogo. Eu fui de moto, é possível ir de moto, vá de moto. Inclusive eu recomendo que vá de moto para poder tirar a foto lá sua com a sua moto. R Godinho, né? O R Godinho, eu vou recomendar os passeios aqui. E assim, nada contra quem gosta de fazer passeios turísticos, né, com empresas de turismo, mas é uma opção muito mais barata você fazer por conta própria. E todos esses passeios que eu vou estar citando aqui, anotem,
né, e façam por conta própria. Vocês vão conseguir economizar mais por isso e tem uma liberdade maior. Por quê? Porque como você vai por conta própria, você pode explorar o tempo que você quiser aquela região ali. Então, o Parque Nacional Terra do Fogo é um passeio que é possível fazer por conta própria. Fica mais ou menos uns 20 quilômetros ali, 12 quilômetros de Ushuaia, da cidade de Ushuaia. Vá com a sua moto, a entrada é 350 pesos argentinos e lá dentro você tem muita opção de ficar rodando. Tem duas cafeterias, tem uma cafeteria grande lá dentro, né, que faz parte de um centro de apoio. E tem os passeios que são possíveis fazer, os trekkings que são possíveis fazer. Bem interessante. Média de gasto por dia com gasolina, hospedagem e comida, fora os passeios. Essa informação eu vou deixar para o final. Isso é algo que eu faço quando eu estou no planejamento. Beleza? Então você me cobra aí no final para eu poder estar falando sobre esse tema aí. Tirando o passeio do canal do Parque Nacional, no caminho para o parque existe o trem Fim del Mundo. Esse foi um passeio que eu não fiz. Eu não tenho aqui anotado, salvo engano, custa 500 pesos argentinos. Eu considerei um passeio bem caro, mas assim, é um passeio bem legal para se fazer em Ushuaia também. Eu só conheci a estação de trem e peguei outro carimbo nesse lugar também. A estação de trem ela fica no caminho para o Parque Nacional, para o Parque Terra do Fogo. Então você vai passar pela entrada, na volta ou na ida, né? Quem quiser fazer o passeio de trem, eu acho que estava 500 pesos argentinos. E para quem não quiser, conheça a estação e pegue um carimbo ali também. Outro passeio que eu acho importante fazer em Ushuaia, que é muito caro, mas que vale muito a pena, é a navegação do Canal de Beagle. A navegação do Canal de Beagle, ela estava custando agora em maio 1.600 pesos argentinos. Onde você compra a entrada para fazer a navegação? Quando você chega em Ushuaia, né, primeiro lugar que você vai se deparar, aquelas torres, né, de entrada de Ushuaia. Então, vai tirar foto ali. Segundo lugar que todo motociclista quer conhecer de Ushuaia, a placa de Ushuaia. Ushuaia, Fim del Mundo. Essa placa ela fica localizada quando você você vai seguir pelo asfalto normal e vai margeando o mar até o porto. Essa placa ela fica do lado do porto. Então, não pode fazer, mas todo mundo faz. Sobe na calçada com a moto, vai de moto lá do lado da placa e tira uma foto. Ninguém chamou minha atenção, eu fiz isso aí, acho que todo mundo faz isso, é bem tranquilo. E é bem disputada a placa também, para poder tirar foto. Então, assim, do lado da placa, existem várias cabaninhas. Tem algumas cabaninhas de madeira pequena que fazem a contratação do passeio do Canal de Beagle. Se pode ser paga com cartão. Nem todas podem ser pagas com cartão. A do Parque Nacional Terra do Fogo não pode. Essa do navegação do Canal de Beagle pode ser paga com cartão. E aí, o que você faz? Tira a foto na placa e contrata o passeio, a navegação. A navegação ela vai sair dali do porto e vai fazer todo o passeio até o farol Fim del Mundo. Então nesse passeio ela faz uma parada numa ilha, ela passa por algumas ilhotas que tem no Canal de Beagle, que tem pinguim, foca, leão marinho. Então você vai estar em contato com uma natureza bem diferente do que a gente vê aqui. E o mais importante, vai até o farol Fim del Mundo e faz um registro, as filmagens, as fotos. Então é um passeio que eu acho bem interessante de estar fazendo ali. Questão da comida aí, eu já vou entrar em outro detalhe aqui já. Outras coisas, à noite em Ushuaia. 2 lugares que você tem que conhecer. E aí vai de acordo com os seus bolsos, né? Hard Rock Café, Ushuaia. Eu só fui lá, tirei foto e fui embora. Eu achei muito caro. E esse é obrigatório. Dublin. Dublin é um pub, Irish Pub, né? Que é um pub irlandês que tem em Ushuaia, chamado Dublin. Que assim, todos os turistas vão para esse pub. Lá vende chopp, toca rock and roll, vende algumas porções, né, para você beliscar. Então assim, vai estar todo mundo de Ushuaia à noite, vai estar ali no Dublin. Então vá até o Dublin, conheça, toma um chopp artesanal lá, toma uma Patagônia,
né, a cerveja e conheça o lugar. Essa é a dica que eu dou assim, para fazer na noite em Ushuaia. Existem outros passeios também bem interessantes, que são os trekkings. O trekking martinal você pode ir de moto até certo trecho. Martinal é aquela montanha que tem no fundo de Ushuaia, no fundo da cidade, né? À frente da cidade a gente vai ter o mar, no fundo da cidade nós vamos ter uma montanha bem grande. Então, assim, metade do caminho a gente consegue ir de moto, subindo um off-roadzinho de moto. Vai chegar um trecho que a gente vai ter que deixar a moto e seguir o resto a pé. Ali neva todos os dias, tanto no verão, quanto na primavera, quanto no outono e, obviamente, no inverno. Então, ali tem neve sempre no topo dessa montanha. Então, é bem legal. Quem nunca teve contato com a neve, vá lá, tire fotos. Quem quiser tirar umas fotinhas na neve também, segue até lá. Questão de pousada em Ushuaia, eu indico o hostel onde eu fiquei. Eu vou estar passando o nome dele aqui agora, só um minutinho. É um hostel muito bom, inclusive é um brasileiro que trabalha nesse hostel. Ele é um mineiro. Eu cheguei, brasileiro é igual barata, cara, todo lugar. O Glaciar Martinal é de graça. O Ralph perguntou, é de graça. Você vai de graça, sobe com sua moto, tranquilo para poder ir. Fica do lado da cidade ali. Vou achar aqui o nome do hostel para poder passar e eu indico o pessoal ficar lá. Fui muito bem recebido lá pelo pessoal que trabalha. O nome do hostel é Cruz del Sur. Cruz del Sur. Existe a fachada dele é laranja para quem for procurar pelo Booking. Hostel Cruz del Sur em Ushuaia. Eu paguei R$70 a diária com o café da manhã lá no hostel. Muito bom, bem estruturado, bem limpo, fica no centro. Então, assim, é possível você deixar a moto lá e seguir a pé para todos os passeios turísticos ali do centro. Paguei R$70 com o café da manhã. Quem gosta de camping também tem várias opções lá. Eu não vou saber indicar, né? Porque eu não pesquisei nem fiquei acampado. Mas para quem quer ficar no hostel, eu indico esse hostel. Fica do lado da Calle San Martín. A Calle San Martín é a principal rua de Ushuaia. Lá é onde você vai encontrar os presentinhos, os bares, os restaurantes. O camarada aí em cima aí perguntou uma comida importante, né, que eu acho para comer em Ushuaia, é o caranguejo gigante, cara. Se você puder, eu recomendo você comer aquele caranguejo gigante que tá tipo só no mar gelado, que tem as patas bem grandes e tal. Como lá no Ushuaia tem, eu não vi isso em outras regiões, eu nunca tinha visto isso antes, eu fui ver só lá no Ushuaia. Questão da temperatura aí é bem interessante. O Ralph perguntou, e aí eu vou entrar, eu vou encerrar aqui e falar de mais um outro passeio que eu acho legal, que é o trek na Laguna Esmeralda. A Laguna Esmeralda ela fica na Ruta 3, próxima de Ushuaia, né? Fica a 12 km de Ushuaia. Você vai sair da cidade de moto e aí você vai ver a entrada assim para um bosque na beira da pista. Você estaciona a sua moto ali e segue a pé. São 5 km de caminhada até a Laguna Esmeralda, mas é muito linda, vale muito a pena. É uma laguna verde com umas montanhas de gelo em volta, né? Claro que vai depender da época, né, que você vai estar visitando. Agora, assim, vale muito a pena e é um passeio gratuito também. Então siga até lá. Sobre a temperatura em Ushuaia, ela não varia tanto de acordo com a época. Vai depender de acordo com a época, na verdade, né? Assim, entre o dia e a noite, ela não varia igual varia no Atacama. Lá normalmente é frio, né? Embora tenha sol ali na parte do verão e tal. E agora no inverno tá fazendo tipo menos 20 graus. Mas não tem aqueles picos igual a gente encontra no Atacama, que é muito calor de dia e frio sinistro de noite. Digamos assim, entre o verão, primavera e outono, vai ser tipo um clima típico da região do Rio Grande do Sul. Foi o que eu senti lá, né? O R. Godinho perguntou se é seguro deixar a moto. É sim, seguro. Tranca o capacete, né, no baú ou no cadeado, mas é bem tranquilo deixar a moto lá estacionada.
existem vários carros que ficam estacionando ali, porque esse passeio da Laguna Esmeralda é bem procurado lá no Ushuaia. Só não deixa o capacete pendurado lá para não correr o risco de ficar sem. O resto, se puder trancar e deixar a moto, é bem tranquilo. Não vai ter problema nenhum. Questão da temperatura, ficou clara aí, Ralf? Perguntou. É como se fosse uma região sul aqui do Brasil, né? Varia de acordo com a época do ano, não de acordo com o dia, assim. É claro que, de acordo com os dias, lá também ocorrem grandes variações. Como assim? Pode ser que hoje a gente tenha sol e amanhã chova ou neve, entendeu? Isso pode acontecer. Na Patagônia inteira existe essa variação climática. Não é porque hoje está fazendo sol que amanhã vai fazer sol de novo. Às vezes, durante o próprio dia, amanhece fazendo sol, chove muito à tarde e à noite faz sol de novo. Faz sol não, né? À noite o tempo fica aberto. A Laguna Esmeralda é de graça. Então, assim, essa variação de temperatura ocorre muito na Patagônia. Variação de temperatura não, variação de clima. Ocorre muito na Patagônia. Quando eu cheguei em El Chaitén, eu cheguei e estava chovendo. No dia que eu fiquei à toa em El Chaitén, o tempo ficou lindo, ficou perfeito o dia. Eu fiz o trekking no Fitzroy. No dia que eu saí da cidade de El Chaitén, estava chovendo novamente. Então, assim, não tem como precisar como vai estar o clima para lá. O que a gente pode assim, né, planejar com relação ao clima, que é outro assunto que eu vou entrar agora, é a questão da época do ano para ir. Por quê? Vamos começar pelo inverno. O inverno corta. Agora é impossível de ir para Ushuaia. Eu vi um vídeo uns dias atrás de um casal que estava tentando ir para lá e até congelou o líquido de arrefecimento da moto. Então, assim, é perigoso. Gelo na pista, pista congelar, a moto escorregar, perigoso. Eu não vou falar que é impossível, porque existe maluco para tudo. Mas eu não recomendo, não é recomendado. O período recomendado para o Ushuaia é entre setembro e abril. Até março, setembro e março, para você ir tranquilo. Durante esse período, você vai pegar 3 épocas. Você vai pegar a primavera, o verão e o outono. Cada época dessa, você vai encontrar um tipo de clima, né, e um tipo de paisagem diferente. Vamos lá. Eu fui agora, eu fui no mês de entre abril e maio. Então eu peguei o outono. A vegetação que eu peguei já era aquelas folhas mais alaranjadas, o começo do frio. Mas por que eu optei em escolher essa época? Para pegar menos vento e menos chuva. É lógico que eu peguei chuva e lógico que eu peguei vento. Mas eu já vi pessoas que vão no verão ou na primavera ali pegarem muito mais chuva e muito mais vento. Eu recebi essa recomendação de um amigo que sempre viaja, né, o Guga Dias, e deu certo comigo. A gente não tem como ser preciso, porque o clima está todo bagunçado atualmente, mas comigo deu certo. Eu peguei chuva, peguei vento, mas nada de extraordinário. O bom de você ir no verão ou na primavera é que você pega menos frio. Agora, não vá se prender apenas questão da chuva ou do vento ou do frio. Saiba apenas que no inverno não dá para ir. Então, se você quer programar a sua viagem para lá, programe entre setembro e março. Qualquer um desses meses que você for, você vai conseguir chegar bem em Ushuaia. E cada época dessa que você for, se você for um mês do ano para lá, você vai você vai ter tocadas diferentes. Então, só saiba que é possível ir nessas épocas. O camarada aqui perguntou se eu fiz direto de Rio Galegos até Cerro Sombreiro. Eu fiz direto de Rio Galegos até Ushuaia. Eu saí de Rio Galegos de manhã, fui rumo ao Estreito de Magalhães, atravessei o Estreito de Magalhães, abasteci em Cerro Sombreiro, saí de Cerro Sombreiro, fui sentido ao Passo San Sebastián. No Passo San Sebastián tem um posto de gasolina YPF. Abasteci ali, fui rumo a Rio Grande, abasteci em Rio Grande, saí de Rio Grande e cheguei em Ushuaia.
perguntou aqui qual o tipo de pneu que eu usei. A minha viagem foi um pouco mais específica, porque eu queria explorar alguns terrenos de off-road. Eu queria ir até o Marco Zero da Ruta 40. Para quem não sabe, o Marco Zero da Ruta 40, ele fica em Cabo Virgínis, fica a 140 quilômetros de Rio Gallegos, e são 130 quilômetros de ripio. Então, no caso, são 130 para ir e 130 para voltar, 260 quilômetros de ripio puro. Então, o pneu que eu usei na minha moto foi o Mita Z07, é um pneu 50-50, muito bom, com muito boa durabilidade, mas eu escolhi ele porque eu ia fazer essas regiões de off-roads mais específicas. Se a sua intenção for apenas ir e voltar de Ushuaia, pegando um pouquinho de ripio, um pneu 70-30, ele vai te atender perfeitamente. No Hostel Cruz del Sul tem quartos para casais ou apenas compartilhados? Lívia perguntou. Lívia, lá tem quartos compartilhados e tem quarto para casal também. Se você fazendo um contato antes, você consegue fazer essa reserva. Então eu recomendo que faça essa reserva antes, né, para não correr o risco de chegar lá e não ter quarto de casal. Porque o forte lá são os quartos compartilhados. Preço da balsa no Estreito de Magalhães, isso aí é boa, interessante. A balsa no Estreito de Magalhães você vai ter que pagar tanto na ida quanto na volta. Tá anotado aqui. Travessia do canal inimigo. Tá. O Estreito de Magalhães está custando 4.500 pesos chilenos. Ou 20 pesos argentinos. Esse é o valor da balsa ali no Estreito de Magalhães. Para moto. Isso aí vai dar mais ou menos uns... Sei, cara, vai dar uns tipo 8, 10 reais. É bem barato. Vai dar uns 10 reais. Vamos jogar aí. Tá, 4.500 pesos chileno, 20 pesos argentino. Aceita as duas moedas na balsa do Estreito de Magalhães. O ANAC 3 vai e volta tranquilo. Pneu para fazer esse caminho de Ushuaia, pode ir de boa. O ANAC 3 vai te atender bem, ótimo pneu. Recomendo ele sim, tranquilamente. A gente estava falando aqui sobre questão do passo fronteiriço e vale falar sobre a questão ao deixar o Ushuaia, para onde que eu fui. Então, eu desci pela Ruta 3, né, como eu falei, saí de Rio Gallegos, fui para Ushuaia. Na volta, eu saí de Ushuaia e fui para o parque, fui para Puerto Natales. Eu fiz de Ushuaia a Puerto Natales em um dia também. É possível, é tranquilo, é tudo asfalto. Você só vai pegar o trecho de ripio mesmo, uns 40 km para voltar ali na Terra do Fogo. Show, o áudio está normal. Então você só vai pegar os 40 km ali na Terra do Fogo. Saí de Ushuaia e fui para Puerto Natales. Atravessando pelo Estreito de Magalhães. Por que eu não fiz a travessia por Punta Arenas? Porque a balsa de Punta Arenas para a Terra do Fogo, ela é apenas uma vez no dia, 2 vezes por dia. É às 7 da manhã e às 7 da tarde, eu acho, da noite ali. Então assim, eu tinha a intenção de chegar em Puerto Natales naquele dia, então eu preferi pegar a balsa no Estreito de Magalhães, é de meia em meia hora. E ela funciona o dia todo. Então é bem tranquilo para você atravessar. A hora que você chegar lá, vai ter uma balsa lá. Agora, pelo caminho de Punta Arenas, que é lá do outro lado da Terra do Fogo, é mais complicado. Por isso eu optei passar de novo pelo Estreito de Magalhães ali. E fui até Puerto Natales. Dormi em Puerto Natales. E no outro dia eu segui para o Parque Nacional Torres del Paine. Do Parque Nacional Torres del Paine, eu subi pela 40 e fui aí rumo ao Calafate, ao Chaitén, Bariloche, e fui subindo. Quantidade ideal de dinheiro para levar no bolso, aí vai depender, Lívia, do planejamento de vocês. Se vocês vão planejar para pagar tudo em dinheiro, se vocês vão pagar a gasolina no cartão e as hospedagens e comida no dinheiro, vai depender, essa é uma coisa mais específica, né? Vai depender um pouco do planejamento. Aí basicamente é isso aí, né? Dali subindo de Torres del Paine, eu peguei e subi a Ruta 40 e aí fui retornando, atravessei para o Chile de novo, para Pucón,
depois de Pucón subir para Santiago, atravessei os Caracoles e vim voltando para o Brasil. Eu entrei no Brasil pela Uruguaiana. E falando nessas questões aí de travessias, tem toda a questão da documentação, né? Tanto pessoal quanto a documentação para moto, para poder fazer a expedição para Ushuaia. Então, estou planejando fazer uma viagem para Ushuaia, quais são os documentos necessários que eu vou ter que levar? Questão da documentação, primeiro, pessoal, carteira de habilitação, ela é válida, não é necessário o APID, a permissão internacional. Com a nossa CNH aqui do Brasil é possível ir para Ushuaia, então, tranquilo. Passaporte não é obrigatório, mas se você não for com o passaporte, você tem que ter uma carteira de identidade com menos de 10 anos de emissão. Ou seja, não vale pegar aquela identidade que está aquela fotinha sua de criança lá, ou aquela foto de quando você era gordo e ficou magro. Então assim, tem que ser uma carteira de identidade recente, com menos de 10 anos de emissão. Daí você consegue ingressar em qualquer país aqui do Mercosul. E não é obrigatório o passaporte, mas para quem gosta de colecionar carimbo, eu recomendo que tire um passaporte e leve o passaporte. Vai facilitar muito também nos prazos fronteiriços. Por quê? Quando você vai com a identidade e vai fazer a sua migração, eles vão te dar um formulário, você vai ter que preencher e carregar aquele formulário com você durante toda a sua viagem. Com o passaporte, você vai chegar lá na migração, eles vão carimbar seu passaporte e você vai seguir viagem. Então já facilita muito no quesito tempo. Não é necessário carteira de vacinação de uso internacional. Aqui na América do Sul, eu fui cobrado carteira de vacinação na Bolívia, mas eu já estou pesquisando também, fiquei sabendo que no Suriname, na Guiana Francesa é necessário também. Agora, para rodar na Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai, não é necessário carteira de vacinação internacional. Apenas a carteira de identidade com menos de 10 anos de emissão ou o passaporte. Quantos dias eu fiquei em Puerto Natales, né? Vou anotar aqui para não esquecer de responder. E vamos, questão da documentação da moto. Documentação da moto. É necessário ter a carta verde. A carta verde, para quem não sabe, ela é um seguro de acidente contra terceiros exigido para rodar nos países do Mercosul. O Chile, ele não é um país do Mercosul. Então lá vai ser outro documento exigido. Documento exigido no Chile é o SOAPEX. Tanto a carta verde quanto o SOAPEX é possível você fazer pela internet. E eu recomendo que se faça antes de ir para a viagem. Não deixe para fazer isso apenas quando você for chegar nas fronteiras. A carta verde e o SOAPEX você faz de acordo com o tempo que você vai ficar de permanência naquele país. Então, se você sabe que você vai para Ushuaia e você vai voltar pela Argentina, que você não vai entrar no território chileno e que o tempo que você vai percorrer em território argentino é de 20 dias, você faça sua carta verde de 20 dias. Você vai precisar do SOAPEX. Por quê? Porque lá embaixo, na Terra do Fogo, existe a parte que é território chileno. Então, quando você for passar pelo passo fronteiriço austral, eles vão te cobrar o SOAPEX. E aí você tem que ter em mãos. O SOAPEX é possível você tirar pela internet, no site soapex.com ou no site da hdiseguros.cl, que é o site do Chile. Funciona igual a carta verde, é um seguro de acidente contra terceiros. Você pode pagar com cartão de crédito e você também emite pela quantidade de dias que você vai ficar naquele país. Então você sabe que você vai sair de Ushuaia e vai seguir para Puerto Natales, por exemplo, que fica no Chile, e que você vai precisar vai ficar mais ou menos 8 dias ali em território chileno. Faça um SOAPEX com a quantidade de dias que você vai percorrer naquele país ali. Então, documentos para moto. A moto pode estar em nome de terceiros, a moto pode estar em nome de empresa ou financiada. Mas recomendo que você também pegue uma procuração.
Digamos que a moto esteja em nome de outra pessoa, vai no cartório, pega uma procuração daquela pessoa autorizando você sair com a moto do país e leva junto com você para não correr o risco de encrencar. Tem a carta verde e o SOAPEX e basicamente é essa documentação necessária de uso pessoal e uso da moto. Recomendo também que façam o seguro, tanto pessoal, o seguro viagem pessoal, quanto o seguro da moto. Porque aí, tendo qualquer tipo de problema, a dor de cabeça vai ser muito menor. O camarada tinha perguntado ali quanto tempo eu fiquei em Puerto Natales. Em Puerto Natales eu fiquei um dia. Eu saí de Ushuaia, fui para Puerto Natales, pernoitei em Puerto Natales e saí de Puerto Natales no outro dia de manhã e segui para o Parque Nacional Torres del Paine. No Parque Torres del Paine eu fiquei uma noite. Eu acampei no Camping Perroi. Paguei R$80 no Camping Perroi e acampei lá. Então eu saí de Puerto Natales, fui para Torres del Paine, rodei o parque o dia todo, acampei no Camping Perroi. No outro dia de manhã eu acordei, rodei o parque pela parte da manhã toda e à tarde, depois de meio-dia, eu segui para El Calafate. Eu recomendo para quem tem um tempo maior passar mais dias no Parque Torres del Paine. Por quê? Vale muito a pena. Vale a pena fazer o trekking, tanto o W quanto o O. O que são esses trekkings? Os trekkings do Parque Torres del Paine tem o W, que você vai dar uma volta, vai dar tipo como se fosse meia volta do parque, vai ser a pé. Quanto o O, que você dá uma volta inteira no parque, então, e conhece o parque todo. Assim, é possível trafegar dentro do parque de moto. O parque todo é de ripio, então saiba que o caminho lá é de ripio, venta muito, as variações climáticas no Parque Torres del Paine são muito grandes, entendeu? Então assim, tenha isso em consciência. E se tiver um tempo maior, fique mais tempo ali. Por isso que eu fiquei uma noite só em Puerto Natales. Eu recomendo que não fique em Puerto Natales, vai para Torres del Paine, acampa, faz o circuito. Se você tiver disposição ali de andar, de fazer trekking, para quem gosta, faça o trekking do W, o trekking do O, mas não deixe de conhecer. É possível também ir de manhã, conhecer o parque e voltar no final da tarde também, tranquilamente. Uma informação sobre Torres del Paine, a entrada do Parque Nacional Torres del Paine está 21 mil pesos chilenos. Faça uma conversão aí para real, para ver quanto vai ficar. Agora de cabeça aqui, deixa eu ver aqui, dá mais ou menos R$60. A entrada do Parque Torres del Paine, 21 mil pesos chilenos. Desculpa, 60 não, R$130. Vai dar R$130. Se alguém tiver alguma dúvida sobre essa região aí, manda aí a dúvida e tal, pra gente estar pulando. Questão que eu queria falar, outro tópico que eu considero muito importante aí na expedição para o Ushuaia é a questão dos equipamentos, tanto de uso pessoal quanto de uso da moto. Por que isso é importante? Bom, a gente tem consciência que a gente está indo para uma região de frio, uma região de variação climática muito grande. Então, assim, vamos falar de equipamentos de uso pessoal. Você tem que estar com você ali, obrigatoriamente, uma capa de chuva, um conjunto de calça e cordura, se possível, que não seja de verão. Por que não seja de verão? Porque o conjunto de cordura de verão, geralmente ele tem várias entradas de ar, e ele é mais fino, alguns. Isso, quando chover ou quando estiver ventando frio, vai literalmente ferrar com você vai se molhar todo. Eu tenho a opção de jogar a capa de chuva por cima, beleza. Só que, vamos lá, nós vamos ter alguns trechos que nós vamos estar andando e vai chover. Aí a gente vai continuar andando, vai parar de chover e vai fazer sol. Aí a gente anda mais um pouco, vai chover de novo. A gente vai chegar mais à frente, vai fazer sol.
Então você vai ficar colocando e tirando, colocando e tirando, colocando e tirando a capa de chuva, não vai dar. Vai perder muito tempo. Então você com um conjunto de cordura que seja de nível médio, que não seja de verão, pode ser qualquer outro, menos de verão. Quando bater a chuva em você, a não ser que seja uma chuva muito forte, ele vai segurar. Ele vai segurar. E tenha consciência do seguinte, a variação climática é muito grande. Então você vai andar, avançar um pouco, não vai estar chovendo mais. E se estiver chovendo mais, aí sim, você para no local abrigado e coloca o seu conjunto de capa de chuva. Agora, é possível você avançar e não encontrar mais chuva. Então assim, leve uma capa de chuva, leve um conjunto de cordura bom e o principal, instale na viseira do capacete o Pinlock. Esse é um equipamento que eu considero muito importante, pouca pessoa sabe. O que é o Pinlock? Ele é uma película anti-embaçante para viseira de capacete. No Mercado Livre a gente encontra Pinlocks universal por R$70, R$75. E isso não permite o capacete embaçar. É um utensílio extremamente importante para quem anda de moto. Para quem vai fazer uma viagem longa, é mais ainda. Por quê? Porque primeira chuva, a primeira variação climática que você pegar, a sua viseira vai embaçar toda. Então assim, eu considero esse um equipamento de segurança. Pinlock. Acha no Mercado Livre por questão de R$70, R$75. É uma película, a gente cola ela na parte interna da viseira e dali em diante nosso capacete não vai embaçar mais. Esse é um equipamento muito importante. Equipamentos da moto. Questão de mala-tanque, baú lateral ou alforge, saco estanque. São equipamentos assim, peculiares de pessoas para pessoas. Se eu pudesse recomendar, ano passado eu viajei com uma mala-tanque para o Atacama e esse ano eu fui sem mala-tanque para o Ushuaia. Para o Atacama, legal, muito interessante, mala-tanque. Para o Ushuaia, eu não recomendo. Não recomendo mala-tanque. Por quê? Porque a gente vai sofrer muito com o vento normalmente. Então se a gente pôr uma mala-tanque na nossa moto, a nossa superfície de contato ela vai aumentar. Se ela vai aumentar, o vento ele vai fazer mais pressão ainda em cima da gente. Então o que puder não levar de objetos na moto, o baú lateral, para quem viaja com garupa, o baú lateral ou alforge, não vai ter para onde fugir. Agora a mala-tanque é um utensílio que eu recomendo deixar em casa, para evitar essa questão do efeito do vento. Bolha. Recomendo que instale uma bolha alta. Eu sei que tem motos aqui, né, que talvez pessoas que têm moto esportiva, moto não sei o que tal, que não fica legal de bolha. Mas a bolha ela é um equipamento muito importante também, por causa do efeito do vento. Ele vai te ajudar muito na questão do vento também, que vai contra você. Então eu acho a bolha um equipamento muito interessante para poder levar. E kits reparador para o pneu, no caso do pneu furar. Leve um kit, aquele sprayzinho que já solta o CO2 e veda o pneu. Leva porque é bem interessante. Melhor mala na garupa ou os baús lateral. Nesse caso aí, se você puder levar a mala amarrada na garupa para não levar o baú lateral, aí já é mais recomendado. Porque o baú lateral, como eu falei, ele vai aumentar a superfície de contato com o vento e isso vai fazer você sofrer ainda mais com o efeito do vento. Se puder ir com um baú traseiro e um saco estanque amarrado no garupa ali, já vai te ajudar bastante aí com relação ao vento. Mas, de qualquer forma, você vai sofrer mesmo assim com o vento. Vento, cara, nessa região da Patagônia, é um marco. Tenham o psicológico preparado para ele, mas não desistam da viagem no meio do caminho por causa dele. Ele vai ser um marco na sua viagem. Você tem que passar por ele para você ter história para contar. Porque, assim, eu falo, pessoal que conhece alguém que foi para Ushuaia, tira o chapéu, cara, porque é algo bem, bem complicado. O vento lateral com a bolha, ele não complica, eu não senti diferença. Outra coisa importante aqui, de equipamento, vamos lá, para ir com garupa, qual dica de acomodação das malas por causa do vento? Com o garupa, aí já vai complicar mais, né? Porque você vai ter que levar mais coisa. E aí eu fui sem garupa, mas eu viajei com o baú lateral.
Então assim, vai com o baú lateral. O garupa, de certa forma, ele vai te ajudar pesando sua moto também. Né? A moto vai estar com peso maior, então o arrasto da moto vai ser menor. E o arrasto já vai ajudar a questão dessa aí. Capacete, pessoal. Capacete é um equipamento muito importante também. Não usem capacete com pala para ir para o Ushuaia. Eu vou ser bem claro assim, tem gente que gosta de capacete escamoteado, tem gente que gosta de capacete todo fechado, tem gente que gosta de coquinho. Agora, vamos falar de Ushuaia. Eu não recomendo capacete com pala. Por quê? Por causa do vento. O vento ele não vem somente de frente pra gente. Ele vai vir de trás, ele vai vir de lado, ele vai vir no sudoeste, no noroeste, ele vai te balançar de todos os lados. Tem hora que você vai estar andando com a moto assim, tem hora que você vai estar andando com a moto assim, e aí o vento vai começar a ficar assim, e depois o vento vai começar a empurrar você. Então assim, o capacete com pala, ele vai te atrapalhar muito, ele vai puxar muito a sua cabeça, e isso vai se tornando desgastante, porque nós vamos pilotar aí cerca de 4, 5, 6 horas com efeito sobre efeito do vento. Então, imagina o pescoço, cara. O capacete batendo o vento ali, você vai querer arrancar aquela pala do capacete de qualquer jeito. E muitas vezes não é possível desparafusar. Alguns capacetes não é possível desparafusar a pala. Então, assim, se puder ir com o capacete sem pala, vá com o capacete sem pala. Porque quanto menos puder evitar os efeitos de arrasto do vento, né, vai ser mais confortável se torna a viagem. Lógico, questão de equipamentos assim, né, nós estamos indo para uma região fria. Então você não precisa de botar aquele monte de manto, aquele monte de coisa da jaqueta e tal. Leva com você. Porque às vezes ao longo do dia você vai ficar pilotando no sol e não vai estar tão frio. E é como eu falei, não tem altitude, é nível do mar. Mas se você sentir o frio em determinadas horas do dia, você coloca a manta na sua jaqueta e vai. Agora não precisa ficar socado de equipamento o dia inteiro. Existe limite de combustível reserva para levar a bordo? Não, tranquilo, pode levar galões. Mas assim, um galãozinho de 5 litros ele já safa a pane já. É bem tranquilo. Não tem por que se preocupar tanto. Indo assim, né, pelo trecho tradicional. Se você for fazer entradas, né, mais adentro, aqui o Jailson, né, falou questão das luvas. Boa, Jailson. Luva, eu recomendo levar 2 tipos de luva. A luva de moto, que você vai levar normal, sua luva de pilotagem de moto, e uma luva impermeável. Impermeável e de frio. Não existe luva de moto 100% que seja impermeável, de frio e anti-corrosão, anti-impacto, anti-tal. Não existe. Algumas marcas prometem isso, mas eu já fiz alguns testes de luva e não consegui encontrar a luva perfeita. Então eu tenho a minha luvinha normal, de pilotagem, e eu tenho uma outra luva que eu levo, que é possível encontrar na Decathlon. O preço aí é R$40, que é a luva de neve, a luva de snowboard ou de esqui. Essa luva ela é 100% impermeável. E ela tem uma almofadinha por dentro dela também que auxilia no frio. E ela, o material dela, veda por ser impermeável, ele consegue segurar até menos 10, menos 15 graus. Então eu recomendo você ir com a sua luva de pilotagem e leve com você uma luvinha dessa, cara. Custa R$40. Luva de neve, menos 10 graus. Quando chover, você tira a sua luva de moto e coloca a luva de neve. Aí algumas pessoas vão comentar, não, mas a luva de neve ela não é anti-impacto, se eu cair com ela, ela vai rasgar, ela não vai segurar a minha queda. Tal. Primeiro, né, a gente não tem a intenção de cair. Pode acontecer? Pode acontecer. Ela não vai segurar a sua queda, mas ela vai evitar a sua mão ficar molhada e os seus dedos congelarem. A sua luva normal, ela vai ser muito boa para a sua pilotagem. Mas quando chover, ela vai encharcar toda. E batendo vento gelado em cima, vento frio em cima, os seus dedos vão começar a congelar. Então, assim, tenha 2 tipos de luva. Questão de atrapalhar a pilotagem, ela até atrapalha um pouco, mas é questão de você ir se adaptando. Dá algumas voltas aqui na Grande Vitória, né, na sua cidade. Dá algumas voltas com ela antes,
Porque, é como eu falei, não vai ter luva perfeita. Mas ela, é assim, ela te proporciona um conforto muito grande em dias de chuva e frio, que a luva tradicional de pilotagem não proporciona. E é assim, é questão de adaptando. Você vai pilotando com ela, você vai se adaptando, os benefícios dela acabam sendo maiores, entendeu? É mais ou menos isso aí que eu tenho a falar. Luva de borracha de cozinha. Não vale a pena. A luva de borracha ela vai vedar a água, mas ela não vai segurar o frio. Então eu não acredito que vale a pena. Assim, é um investimento muito barato na luvinha de neve, é questão de R$ 40. Antes de eu viajar eu fiquei pesquisando bastante sobre isso, então eu acabei entrando, me aperfeiçoando nisso aí. Protetor de manopla ajuda, a minha moto a Transalp ela já vem com o protetor de manopla original ali, e assim ajuda, mas não tem como evitar. O vento ele entra por todos os lados, no caso de chuva também entra por todos os lados. Aquecedor de punho. O aquecedor de punho ele é muito legal, mas quando a gente coloca a luva, se for essa luva de neve, né, a luva de neve, ele não faz efeito. Se for a nossa luva tradicional de moto, ele esquenta a mão fica quentinha ali, beleza, tal. Agora com a luva de neve, ele não faz efeito. Aí já eu volto àquela situação. A luva de moto ela é boa, ela vai ficar aquecidinha pelo aquecedor de manopla, mas se chover ela vai molhar. Polaina na bota para não congelar, vale a pena? Vale a pena, mas a questão da polaina, respondendo aqui. Só que eu, particularmente, recomendo você usar uma bota impermeável, e não usar a polaina, que é menos uma coisa para ficar por cima ali. Eu uso um coturno impermeável, eu uso um coturno da Guartelar, modelo Dry, ele custa R$ 550 e ele veda a água e segura o frio, é muito bom. Luva de mergulho para segurar o frio, mesmo molhada, nunca usei. Eu nunca usei um material de neoprene ali, então eu não sei falar. Eu já pensei nisso uma vez, mas eu fiquei pensando se era muito desconfortável. O que você achou aí do neoprene? Dá a sua opinião pra gente aí. A pessoa tiver um prazo para viagem, ela pode encomendar uma luva de snowboard no AliExpress com proteções. Na Decathlon tem, pô. Essa luva de snowboard na Decathlon tem. É exatamente o que eu recomendo aí. É barato também, né? É a luva de snowboard ou a luva de esqui. Como é a noite dentro da barraca em locais muito frios? Alguma dica para noite? Dica para noite, eu recomendo levar um saco de dormir de temperatura menos 15 graus. Saco de dormir menos 15 graus. Na Decathlon tá R$130, R$140. E eu recomendo levar uma manta térmica. Aquelas mantas prateadas, né? Preto com prateado. Leva uma manta térmica, um saco de dormir de menos 15 graus. E aí você consegue passar a noite tranquilo ali sem muito problema com o frio. Mais perguntas aí sobre questões de equipamentos, tal. Se alguém quiser acrescentar, fala aí, o camarada que falou sobre a luva de neoprene aí, fala sobre a experiência aí, pilotar com uma luva de neoprene. Eu nunca experimentei. Eu acho que essa luva de neve, cara, é um custo-benefício muito bom. Pra mim foi o que já ajudou, tanto no ano passado, quando fui pro Atacama, quanto esse ano pro Ushuaia. Viajei 3.500 km com uma luvinha de 45 conto. Foi de boa, só peguei e chegou na volta. Ô Magno, essa luva sua aí era luva de moto tradicional ou é luva de pilotagem? Desculpa, luva de pilotagem ou essas luvas de neve que a gente está falando aqui? Porque assim, viajar a gente pode viajar até sem luva, é tranquilo. Mas a gente está falando de uma situação específica para o Ushuaia, né? No Ushuaia, se você for sem luva, você corre o risco. Se você for com uma luvinha tradicional, uma luva de pilotagem normal, pode ser de 40 a 500 reais. Quando chover e fazer frio, você vai se ferrar. E aí vem a questão da luva de neve. 40 reais uma luva de snowboard, ela vai safar a pane ali, da chuva e do frio. A barraca que eu levei foi eu levei uma barraca da Alpenas 2. Comprei ela na promoção na Decathlon por R$140. Questão da barraquinha aí, a barraquinha bacana. Assim, quando você começa a pesquisar um pouco sobre camping, essas coisas e tal, você entra muito em detalhes de barracas.
E aí tem aquelas barraquinhas R$70, amarelinha e tal, não sei o que. Essa barraca Alpenaz, ela custou R$140. E ela é uma barraca assim, que o pessoal recomenda muito para quem quer algo mais profissional, porém é iniciante ainda. Questão aí, ó, o Harley falando aí sobre a questão da luva de neoprene. Aí, show, cara. Alan também, ó, não gostou, né? Minha mão suou demais e não tinha grip nos punhos. Foi o que eu fiquei com medo, cara. Recomendo total a luva de snowboard. Essa questão do equipamento, essa Alpenaz é boa, a barraquinha. Essa questão do equipamento, ela é particular, de pessoa para pessoa. O que eu recomendo é que você tenha o equipamento e que antes da viagem você faça uso desse equipamento. Não adianta a gente comprar capacete, jaqueta, luva e bota, guardar no cantinho aqui em casa, nunca usar, e amanhã a gente ir para a viagem, botar tudo e pegar a estrada. Por quê? Porque você não vai conhecer o equipamento que você tem. A bota que você está usando ali, ela pode ficar apertando o seu pé. E aí nos primeiros 100 km que você vai rodar, você vai querer jogar aquela porra pela estrada. A luva, a jaqueta. Então assim, pega o equipamento que você tem para viagem, que você comprou ou que você planeja usar, veste ele, equipa a sua moto, faz uma viagem de 300 km no final de semana, dá um bate-volta em algum lugar, para você saber como que é usar a experiência de estar usando aquele equipamento, se está apertado, se não está, o que tem que melhorar, se eu consigo pilotar com a manta interna na minha jaqueta, ou se eu tenho que tirar a manta, se é impermeável, se não é impermeável. Então assim, tenha o equipamento e use ele, não deixe para usar só em cima da hora, porque senão pode acontecer da gente não se adaptar e acabar perdendo a viagem, perdendo a expedição por conta disso. Mais alguma dúvida aí, pessoal, específico aí, com questão de Ushuaia? Esse mês de segunda votação, a expedição Ushuaia foi mais votada. Eu botei para votação a expedição Atacama e a expedição Ushuaia. Mensalmente eu vou estar fazendo uma live aqui no Instagram, então pessoal que está aí acompanhando a live de hoje, fique sempre atento aqui no Stories, no Instagram. Eu vou começar a colocar em votação, né, as lives para o pessoal escolher. Para o próximo mês agora eu tenho 2 lives planejadas, expedição Atacama e expedição Machu Picchu. Então a live do próximo mês vai ficar entre as duas, expedição Atacama e expedição Machu Picchu. Eu vou colocar no Stories amanhã para votação. Então pessoal, vota aí qual é o interesse. Capa de chuva, eu usei a capa de chuva da Pantaneiro, paguei R$100 aqui no Espírito Santo, bem tranquilo, a capa de chuva não teve muito mistério não. Respondi a pergunta do Jailson e da Lívia, né? Agora, a questão de colocar e tirar, a minha roupa, né, a minha cordura de viagem, ela é muito boa, ela segura uma chuva. Então assim, eu só paro para colocar a capa de chuva quando eu realmente vejo que o pau vai quebrar, que está chovendo muito e vai continuar chovendo muito, e vai me encharcar. E aí eu paro e ponho a capa de chuva. Muitas vezes a capa de chuva é um item interessante também contra o frio, porque ela corta 100% o vento. Então em regiões muito frias, né, no Ushuaia mesmo, né, quando a gente estiver chegando no Ushuaia, eu peguei menos 7 graus. Então assim, eu botei a capa de chuva, o tempo estava aberto, né? Eu peguei situações do tempo estar aberto e o frio está muito grande. Eu botava a capa de chuva por cima da cordura. E aí ela ajudava a cortar o vento, a vedar o vento. Isso ajuda muito no frio. Guilherme perguntou se tem vídeo sobre a viagem de Ushuaia no YouTube. Guilherme, já tem o vídeo trailer da Expedição Austral. Para quem não sabe, essa aqui é a logo da Expedição Austral. Foi a minha viagem para Ushuaia que eu fiz de abril para maio. Eu estou editando o documentário sobre a viagem, sobre a expedição. Logo eu vou soltar mais informações aqui no Instagram. O documentário tem dicas bem peculiares sobre hospedagem, sobre turismo, e eu vou disponibilizar esse documentário por um valor bem simbólico assim que ele estiver pronto.
O Alan perguntou se eu alterei o banco da Transalp, se eu precisei de usar a almofada. Não, Alan, eu não alterei o banco da Transalp, ele é muito confortável, eu gosto muito da Transalp. A única coisa que eu tenho de alterado na Transalp é o slider de guidon. Eu acho um equipamento bem interessante para melhorar a posição e o conforto ali. O Haller perguntou uma coisa muito importante aí, ó, o padrão das tomadas e a voltagem na Argentina e Patagônia. Vou pegar um item aqui. Vamos lá, galera. Isso aqui, ó. O Haller, a voltagem é 220. Voltagem 220. E eu recomendo todo mundo comprar isso aqui, ó. Isso aqui é um adaptador universal para tomada. Aqui, ó, é capaz de você conectar qualquer tipo de tomada, né? A entrada da sua tomada você consegue conectar em qualquer tipo de tomada. Isso custa R$20 em qualquer loja de eletrônico. E para todas as viagens internacionais eu recomendo usar, né? Porque a gente saiu do Brasil, então o padrão de tomada muda. Então leva um bichinho desse, compra aí, ó, custa R$20, R$30, qualquer loja de eletrônico tem. E é um item de extrema importância para qualquer expedição que se faça fora do Brasil, beleza? Valeu, o Haller fez uma observação muito boa aí sobre essa questão da tomada. Muita gente não sabe e aí acaba chegando lá fora e aí ferrou, cara, porque a nossa tomada ela é totalmente diferente aqui, e isso faz muita falta, porque a gente não vai conseguir encontrar para vender tão fácil lá fora, né? E às vezes não dá nem tempo de comprar isso lá fora. Então uma dica, uma pergunta boa aí, valeu. Mais alguma pergunta aí, pessoal? Esse aqui eu nem tinha pensado, cara, falar isso, é uma coisa bem importante. Mais alguma pergunta sobre a expedição Ushuaia? Vou pedindo aí, pessoal, ir acompanhando aqui pelo Instagram e caso tenham dúvidas que não tenham sido respondidas, manda para mim pelo direct, né? Eu vou deixar aberto também o item de perguntas no Stories. Manda lá que aí eu vou estar respondendo direto pelo direct. Quem quiser sugerir alguns temas também para eu poder estar abordando aqui na live, comenta aí também, tanto aqui quanto no direct. A próxima live eu vou tentar fazer no final do mês de agosto, né? E o tema eu vou deixar para vocês escolherem. Eu vou colocar Expedição Atacama e Expedição Machu Picchu. Então, Ô, Alemão, eu respondi antes aí essa pergunta. É necessário carta verde e é necessário só Apex. São dois seguros necessários para poder ir para o Ushuaia. A carta verde para o trecho da Argentina e o SOAPEX para o trecho do Chile. Para quem não sabe, para chegar em Ushuaia a gente adentra o território chileno. A Terra do Fogo ela é dividida entre Chile e Argentina. Então é necessário a gente adentrar o território chileno. A gente passa pelo Passo Fronteiriço Austral. Vestimenta para Atacama e Ushuaia. Alguma dica? Na Argentina tem alguns trechos que não pode trafegar com motos. Ah, tá. Vamos falar aqui a pergunta do Leandro. Leandro, isso aí ocorre especificamente em Corrientes. Em Corrientes, na província de Corrientes, existe uma lei que não pode trafegar moto na via expressa. Então as motos elas têm que trafegar nas vias marginais. E muita gente acaba tendo problema com a polícia quando vai atravessar a ponte de Corrientes, porque a pessoa vem de moto pela via expressa. Eu estou falando de Corrientes sentido Atacama, né? A pessoa vem pela via expressa e sobe, e quando ela vai subir a ponte ela depara com um posto policial e acaba tendo problema ali. O correto é você seguir até o rio Corrientes, fazer o contorno e aí você já subir na ponte. Esse aí é um assunto assim, mais específico para quem vai para Atacama, mas também o Ushuaia, né, quem passa por Corrientes. Então tem que ficar atento ali nessa região por causa dessa lei aí.
para visitar o glaciar do Perito Moreno, você tem local seguro para deixar a moto estacionada. Boa. Vamos lá. Sobre o glaciar Perito Moreno. O glaciar Perito Moreno ele fica em El Calafate. Para quem for para El Calafate, existe um hostel em El Calafate, Hostel del Viajeiro. Esse hostel ele é administrado pelo Carlos, é uma pessoa extremamente simpática e moradora ali de El Calafate, conhecedora de toda a região, e é um hostel destinado para viajantes de moto. Então assim, recomendo que fiquem lá no hostel dele com ele. Ele custa R$70 com um café da manhã, ele vai ter muito prazer e muito conhecimento para passar, né, para quem está viajando ali pelaquela região. E sobre o local seguro para visitar o glaciar, quando a gente vai para o glaciar, é um parque fechado também. A entrada lá no parque Glaciar Perito Moreno, vou passar aqui agora, custa 500 pesos argentinos, R$85. Como lá é um parque fechado, lá tem uma área de estacionamento. Então você pode parar a sua moto tranquilamente ali e visitar toda a região do Glaciar Perito Moreno ali pelas passarelas. Jailson perguntou aí um local para fazer manutenção da moto na Patagônia, em Bariloche. Eu recomendo fazer em Bariloche, uma cidade um pouco maior, né? Você vai encontrar estrutura maior ali, né? As concessionárias, a Honda, tem várias lojas de moto também, bem legal. Trocar o óleo, quiser fazer outras coisas, Bariloche é uma cidade boa. O Ralph, eu passei o contato do Carlos para o Ralph. Ralph é aqui do Espírito Santo, ele vai estar viajando para o Ushuaia aí. E é uma pessoa muito importante ali, quem vai visitar a região de El Calafate, né, visitar o Glaciar Perito Moreno, façam questão de conhecer ele, mesmo que fique em outro lugar, passem lá na casa dele, ele é um moto viajante também, tem muita dica, muita história para dar sobre a questão das regiões ali. Mais alguma pergunta aí sobre o tema Ushuaia, questão de turismo, ou tiverem outras dúvidas aí que forem surgindo? As próximas lives eu vou estar botando aqui. O camarada perguntou a roupa, né? Alguma dica? Assim, a roupa de moto, né? Cordura, né? Calça e jaqueta de cordura. Leva capa de chuva. Segunda pele de frio embaixo da roupa de cordura, segunda pele. Essa vai ser a sua roupa, sua armadura de pilotagem. Para os passeios turísticos, é roupa de frio. Roupa de frio, assim, né? Vai variar de acordo com a época do ano que você vai. Mas, assim, basicamente, leve uma segunda pele de frio também para você sair. E o básico, né? Tipo, uma terceira camada corta-vento, uma jaqueta corta-vento, uma blusa de frio e uma calça jeans. Tranquilamente você consegue visitar lá e fazer vários conjuntinhos assim. Tem um material na Decathlon, parece um moletom vagabundo. O material se chama Fleece. Eu não conhecia ainda. Então é um material muito bom para frio e custa muito barato. Custa tipo 30, 40 reais uma jaqueta de fleece. Você visitou o Chile Chico? Não fui em Chile Chico. Eu atravessei da Argentina para o Chile, para o Junín de Los Andes, e eu fui para Pucón. Eu não passei na região do Chile Chico. Mas é um passeio pela Patagônia ali também que é interessante. Eu e minha esposa iremos em março. Como é o clima em março? Eu fui em março, Harley. Eu fui em março. É um clima assim, como eu falei, eu recebi indicação para ir em março. Eu peguei pouca chuva. Eu peguei chuva e peguei ventos. Mas eu não peguei tanto quanto eu já ouvi pessoas que foram na primavera e no verão pegam. Então foi uma época que pega um pouco menos. Porém, você vai pegar um pouco mais de frio, então esteja preparado para o frio. E a paisagem que vocês vão pegar vai ser uma paisagem muito bonita também. É uma paisagem já entrando no clima de outono, então as folhas já estão mais alaranjadas, a neve já está começando a aparecer nos picos, então vai ser bem legal. Eu fui nessa época aí, eu recomendo também. Mas é como eu falei, entre setembro e março, vocês podem ir qualquer época que é tranquilo. O problema está entre junho, julho, agosto. Agora, no inverno, é impossível, não recomendo, não é seguro,
É bem complicado, na verdade, para poder fazer uma viagem para lá nessa época agora. Mais alguma dúvida aí, pessoal? Vamos mandar as perguntas e tal. Como eu estava falando, se tiver alguma dúvida que surgir depois, me envia via direct ou via stories aí. Dica de pousada em Pucón. Vamos lá. Eu atravessei de Junín de Los Andes para Pucón. O nome do passo fronteiriço ali é Maramil Marral. Maramil Marral, alguma coisa assim. Esse trecho, ele, como eu estava subindo, né, a Ruta 40, eu saí de Bariloche e fui em direção a Pucón. Você passa pela Ruta dos Sete Lagos, é maravilhoso, é uma estrada, eu acho que foi a estrada mais bonita que eu já fiquei até hoje, vale muito a pena. Em Pucón eu fiquei num hostel, mas agora eu não consigo lembrar o nome e eu não tenho anotado aqui. Março V. E o Ushuaia, como eu estava falando, Olivia, no Ushuaia tem o Martinal, que é possível fazer um passeio lá, e ali neva todos os dias, inclusive no verão. É uma montanha, né, que tem atrás da cidade do Ushuaia. Então, março você já vê muita neve lá. Quem for em janeiro vai ver neve lá. Lá é um pico que neva todos os dias. Bem legal, é um passeio para fazer lá e é de graça também. Dá para ir de moto um trecho, deixar a moto e seguir o resto a pé. Para Pucón, como eu falei, eu atravessei pelo passo fronteiriço Maramil Marral, alguma coisa assim. Fica entre Junín de Los Andes e Pucón, ali na fronteira ali, Argentina-Chile. E é isso aí, pessoal. Se ninguém tiver mais nenhuma dúvida ou algo a acrescentar, eu vou encerrar a live. Vou deixar essa live aqui salva até amanhã, 24 horas. Vou editar ela e vou colocar no meu canal no YouTube. Quem ainda não se inscreveu lá, se inscreve. Alma Nômade Mototurismo. Se puder recomendar aí também pro pessoal. Puder recomendar aqui o Instagram também. Eu vou estar fazendo uma live por mês. Os temas eu vou colocar aqui para votação. Amanhã eu já vou botar o tema da live do mês de agosto. E quem tiver sugestões ou assuntos, né, que quiserem que eu aborde, manda para mim via direct ou comentários. E aí eu vou estar vendo, né, se é possível ou não responder. Vou estar estudando também, né, caso não saiba, ou pesquisando com alguns amigos. E é isso aí. Algum contato para alugar motos na Argentina? Não, cara, não tenho. Não tenho contato lá na Argentina, mas eu posso tentar ver. Se você me chamar aí depois no direct aí, eu posso conversar, porque eu tenho alguns amigos lá nas regiões e eles podem conseguir esse contato para você aí. E é isso aí, eu vou agradecer mais uma vez a participação de todos. Essa live de Expedição Ushuaia foi a live que ganhou a votação no mês passado contra a Expedição Atacama. E qualquer dúvida, qualquer informação que eu puder estar ajudando, estou aí no Instagram, é só me chamar no direct. Estou bolando material, logo eu vou estar divulgando esse material para o pessoal. Questão com bastante informação aí para poder ajudar quem quer viajar de moto para fora do país, beleza? Valeu, galera, um abraço a todo mundo aí, boa semana e até o próximo bate-papo. Valeu? Mais uma vez aí, obrigado a participação de todos, as perguntas, as dicas. E é isso aí. Valeu, boa noite.